A paz do Senhor. Estou aqui para fazer mais uma live e peço para que, mais uma vez, vocês permaneçam comigo até o fim, porque geralmente, as minhas lives são um pouquinho mais compridas, porque, na verdade, não são que nem essas pregações que a gente faz em cima dos púlpitos, que é uma pregação mais breve. Mas aqui são ensinamentos da parte do Senhor. E muitas das vezes esses ensinamentos, ele requer um pouquinho mais de tempo. Então, aqueles que tiverem, esse tempo para a palavra do Senhor, eu peço que fiquem até o final e também, compartilhem aí para quem precisa aprender em relação a isso. Porque o povo perece por falta de conhecimento. E nós temos e estamos aí, o nosso dever como cristão é repartir o pão com aqueles que têm fome. Que a gente vê a fome dessas pessoas pelas suas atitudes, Então, eu quero trazer uma palavra aqui para vocês e eu quero que vocês abram juntamente comigo no livro de Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Porque, olha só, ontem eu me deparei com mais um vídeo e eu acho interessante porque nós temos que ser observadores. E quando Deus toca em nosso coração, apesar de que às vezes você vê que, são heresias, mas Deus te toca para te olhar. E esse vídeo eu fui olhar, até já peço assim que vocês me compreendam, porque é o meu dever esclarecer. É o meu dever como cristão, é o meu dever, amar o próximo como a mim mesmo. E se eu amo esse próximo, eu tenho que orientá-lo, esclarecê-lo que ele está indo pelo um caminho errado. E, inclusive, nesse vídeo era uma mulher que falava em relação, que tem crenças, e eu acredito que ela estava até mesmo atribuindo para nós, que acreditamos nesse evangelho aqui. Ela dizendo que a gente aprendeu errado, nesse tipo de coisa. E dizendo assim que quando que umas vestes vão definir quem vai entrar para o céu. Que quando que, alguma coisa assim vai definir, quem entra e quem não entra no céu. Que não é uma roupa. Só que, na verdade, gente, as pessoas, elas não querem obedecer. Elas não querem obedecer. Eu resumiria tudo isso, até mesmo essas filosofias, essas doutrinas que estão adentrando até mesmo dentro das igrejas, são coisas assim, às vezes, de pessoas que não querem obedecer, Então elas alegam tudo, que não é isso que é pecado, que não é uma roupa que define. Só que nós temos que saber que, os sacerdotes lá do templo, quando foi feito tudo isso, que Deus designou ali, falou com Moisés, orientou Moisés, até mesmo a construção do tabernáculo, tudo ele declarou e colocou ali até mesmo as características das roupas dos sacerdotes. Apesar de que muitos, dizem que isso não é para nós, que é lá para eles, e se esquecem que depois eles mesmos se contradizem, porque quando foi rasgado o véu, todos nós passamos a ser sacerdotes. Sacerdócio real, povo santo, eleito, separado. Então, se nós somos, e por mais que alguém diga, não, mas mesmo assim nós não somos eles, nós somos os gentios, eles são os judeus. Mas não se esqueçam que nós somos, mais uma vez eu vou falar sobre isso, o jambuzeiro bravo enxertado nessa oliveira. Então, o que é para um é para todos, Lógico que, tirando a partes algumas culturas aí dos povos, mas olha só, gente, o que eu quero dizer para vocês é que a palavra não é só para uma pessoa, a palavra é para todos. E muitas vezes essas pessoas, se não a maioria das pessoas, elas não querem obedecer a palavra. É isso, elas não querem obedecer.
Então elas começam a retirar pequenos trechos da Bíblia e colocar aquilo como um todo. E não é assim. Nós temos que estudar ela, né? Como eu sempre digo, capa a capa, para te poder compreender. Porque se tu retirar um texto fora daquele contexto, tu vai abrir brechas para heresias. Então, às vezes, as pessoas retiram alguns versos dessa Bíblia e fazem praticamente outras para elas. Porque elas não querem se curvar para a totalidade. É isso, elas não querem se curvar para a totalidade. Então, o nosso dever como cristão, enquanto nós tivermos vida, é propagar, apresentar às pessoas esse verdadeiro Jesus, esse verdadeiro evangelho, tá? Então, aqui, até inclusive eu coloquei aí em cima, né? Aos homens está ordenado morrer uma só vez. Porque nesse vídeo que eu olhei, até eu sempre, às vezes, assim, ó, eu agradeço as pessoas que compartilham também esses vídeos, porque isso, né, faz ver que realmente nós estamos numa guerra tremenda espiritual. E que nós temos, assim como eles também, propagar esse evangelho. Propagar esse evangelho. Enquanto temos vida, temos que propagar. É o nosso dever como cristão. Lógico que a gente não vai empurrar goela abaixo ou obrigar as pessoas. Não. Por isso mesmo que eu falei, é o nosso dever como cristão anunciar. Então, olha só. Aqui eu quero ler todo esse capítulo para vocês. Eu vou ler todo o capítulo para vocês. Para que vocês entendam bem esses fatos. Porque a hora de nós sermos seres humanos do bem é agora. Não vai adiantar, né, se agarrar em algo, alguma coisa, né, para querer realizar todas as suas vontades e desejos aqui na Terra, achando que depois vai poder nascer de novo, morrer e nascer de novo para ajeitar tudo aquilo. Não é assim, gente. Basta eu dizer para vocês o seguinte: eu, a Marta aqui, se eu já estou, né, numa reencarnação, eu quero que vocês me compreendam, tá? E ouçam até a final antes de tirar julgamentos precipitados. Supondo que eu, a Marta, esteja na segunda, terceira reencarnação, o que adiantaria para mim se eu não lembro de nada? Eu lembro de alguma coisa? Não me lembro. Ah, mas Marta, tem aqueles déjà vu que as pessoas dizem. Gente, por favor, não coloquem a carreta na frente dos bois. Saibam entender certas coisas. Então, olha só, não ia adiantar. Porque supondo que eu em outra vida, eu tinha sido um homem mau. O que adiantaria se hoje aqui eu sou uma mulher e não me lembro disso? Iria adiantar alguma coisa para mim? Não, a menos que eu lembrasse. Aí eu ia fazer tudo ao contrário daquilo que eu tinha feito. Ok, mas eu não lembro. E se em outra vida passada, supondo que eu tivesse sido uma mulher ainda melhor do que eu sou hoje, iria adiantar para mim eu estar vivendo essa vida? Eu não lembro de nada. Então, gente, não é isso, não se apeguem nessas coisas. Por mais que as pessoas venham com um linguajar bonito, com até mesmo palavras, com alguns versos isolados da Bíblia, não acreditem nisso, gente. Porque só há um bom, que é Deus. O próprio Jesus falou isso. Então não iria adiantar eu nascer e vim. Eu não ia conseguir por minha conta própria, não. É por isso que eu quero ler essa passagem aqui para vocês e eu quero que vocês me acompanhem, ok? Olha só. Aqui fala sobre os ritos mosaicos eram imperfeitos. Eu vou repetir. Os ritos mosaicos eram imperfeitos. E aqui no capítulo 9 de Hebreus começa assim: ora, a primeira aliança possuía ordenanças para adoração e também um tabernáculo terreno, pois foi levantada uma tenda
em cuja parte da frente, conhecida como lugar santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Mas atrás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se posicionava o altar de ouro puro para o incenso e a arca da aliança, também toda revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca, o propiciatório. Contudo, não é nosso propósito detalhar esse assunto agora. Ora, logo após tudo isso estar assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente na parte inicial do tabernáculo, a fim de realizar os atos sagrados do culto. No entanto, na segunda parte da tenda, que era chamado Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano e jamais sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele ofereceria por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa maneira, o Espírito Santo estava revelando que, enquanto continuasse erguido o primeiro tabernáculo, o caminho para o Santo dos Santos ainda não havia sido manifestado. Esse fato transforma-se numa ilustração para os nossos dias. Eu vou repetir. Esse fato transforma-se numa ilustração para os nossos dias, esclarecendo que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeita e limpa. Eram tão somente ordenanças que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Esses mandamentos exteriores eram impostos até a chegada do tempo da nova ordem. E o que eu quero dizer com essa nova ordem, né? A que Jesus Cristo estabeleceu. Olha só, e aí aqui tem um subtítulo que diz: o perfeito sacrifício de Cristo. E é isso que eu quero que vocês entendam. Porque no momento que vocês se apegarem a algo, a outra coisa, achando que vocês mesmos podem se tornarem bons, vocês vão estar anulando esse perfeito sacrifício. Então, olha só, aqui fala que esse sacrifício foi perfeito. O perfeito sacrifício de Cristo. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertence a esta criação. Não por intermédio de sangue de bodes e de novilhos, porém, mediante seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate
por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. No caso de um testamento, é imperioso que se comprove a morte daquele que o determinou, porquanto um testamento só tem validade legal após a confirmação da morte do testador, considerando que não poderá entrar em pleno vigor enquanto estiver vivo quem o fez. Por esta razão, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, tendo em vista que, depois de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, Moisés levou sangue de novilhos e de bodes e também água, lã vermelha e ramos de ísopo, e aspergiu sobre o livro e toda a população, declarando: este é o sangue da aliança a qual Deus ordenou para obedecerdes. E procedeu da mesma maneira, aspergindo com o sangue o próprio tabernáculo e todos os utensílios nas cerimônias sagradas. De fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver absolvição. Portanto, se fez necessário que as representações das construções que estão no céu fossem purificadas mediante tais sacrifícios, mas os próprios elementos celestiais por meio de sacrifícios muito superiores a esses. Pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Vou repetir, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele adentrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. É Jesus. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como procede o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos de ano em ano, portando sangue alheio. Quer dizer, naquela época, nas leis ali de Moisés, nos ritos mosaicos, por isso que eles foram considerados imperfeitos, os sacerdotes eles tinham que entrar uma vez no ano no Santo dos Santos, para oferecer o sacrifício não só pelos seus próprios pecados, mas pelo pecado do povo. Só que Jesus fez isso uma única vez. Ele fez isso, agora não precisamos mais fazer isso. É Jesus, é através de Jesus, do sangue de Jesus, do sangue que ele ofereceu na cruz do Calvário, que hoje nós alcançamos essa redenção. Olha só, ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes desde o início do mundo. Eu vou repetir o verso 24. Pois Cristo não adentrou um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como procede o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos de ano em ano, portando sangue alheio. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes desde o início do mundo. Mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que o aguardam. Vocês entenderam? Então, gente, eu vou tentar resumir tudo isso aqui nas minhas palavras, porque realmente, às vezes, nas primeiras vezes que a gente lê, a gente não entende nada. Por isso, até mesmo que é bom a gente ler de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia inteira.
Até mesmo porque lá o que tu lê, os 5 primeiros livros, você vai entender os evangelhos, você vai entender esse, né, o que muitos chamam de Novo Testamento, de Nova Aliança, você vai passar a entender. Porque a própria palavra diz que isso lá eram figuras, eram sombras das coisas que viriam. Então você precisa entender tudo que foi feito lá no passado, fisicamente dito, para que nós víssemos tudo aquilo e conseguisse compreender e colocar, porque a palavra diz que Jesus, ele, né, adentrou no Santo dos Santos e fez esse sacrifício uma única vez. Então, olha só, gente, a gente precisa entender isso para não ir atrás dessas coisas, dessas heresias, que acham que o ser humano por si só vai conseguir alcançar a perfeição. Não vai. É só através de Jesus Cristo, é só através desse sangue que foi oferecido. Por isso que, olha só, gente, o que diz aqui. Assim, também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas. Aqui fala em muitas pessoas, não fala em todas as pessoas. Porque tem muitos aí que, apesar de falarem em Deus, apesar às vezes de, defenderem as suas denominações religiosas e até mesmo defenderem as suas seitas, infelizmente, a maioria delas, elas não aceitam o que está aqui. Elas não aceitam essa palavra como verdadeira. Elas atribuem, alegam que foi escrita por homens, que os homens omitiram, que os homens retiraram, que os homens acrescentaram, mas elas não são capazes, ao menos, de baixar sua cabeça e tentar compreender e pedir direcionamento do Espírito Santo que os guie dentro dessa verdade. Elas não fazem isso. Porque para elas é melhor, acreditarem em versos isolados. É mais fácil. Porque até mesmo esses falsos profetas anticristos que têm surgido aos milhões em nosso meio, é mais fácil aquilo que eles estão falando. Até mesmo o que eles pregam, as lives que eles fazem, às vezes são bem curtinhas. São de coisas bem curtinhas que você não aprende nada. Às vezes você só dá amém, glória a Deus, mas você não consegue compreender. Porque você vai estar só pegando palavras de vitórias, palavras de prosperidade, porque é isso que o ser humano quer. Mas agora uma palavra de ensinamento para você poder compreender e colocar em prática, aí as pessoas não querem. Então cuidado com isso, muito cuidado, ok? Porque aí você vai estar mais sujeito a se seduzir por essas vãs filosofias. Porque essa palavra aqui também nos ensina que nos últimos dias teria homens às vezes que saíram até do nosso meio, mas se saíram do nosso meio é porque nunca foram dos nossos. A palavra diz isso. E aí eles mesmo, para fazer as suas próprias vontades, eles começam a dizer versos isolados e dizer que nós que estamos errados, que nós que estamos na religiosidade, que nós que estamos no fanatismo. Mas é esse cuidado que eu quero que vocês tenham, porque aquilo que eles estão pregando para vocês fazem vocês virem do jeito que estão e ficarem do jeito que estão. Só que se esquecem que esse sangue derramado na cruz do Calvário tem pessoas que não estão aceitando. Não é só dizer, não, mas eu aceito. Se você aceita, você acredita e coloca em prática. Aqui a palavra diz, olha só, para tirar os pecados de muitas pessoas. Quer dizer, que não foi de todos. Por quê? Porque nem todos iriam aceitar. E infelizmente a maioria das pessoas é que não estão aceitando. Elas não aceitam. Às vezes elas dizem que aceitam. Mas eu repito mais de uma vez, quando você diz que crê em Jesus Cristo, isso significa que você crê na palavra de Deus. E se você crê na palavra de Deus, você obedece. Só aí você vai conseguir imitar a conduta de Jesus. Só assim você vai realmente ter a marca, o selo do Espírito Santo dizendo, esse compreendeu, esse aceitou, esse está consagrado, esse está separado. Nesse vídeo que eu falei para vocês, que eu olhei, essa mulher, ela fala que, aonde que está escrito na Bíblia que vestes, é uma credencial para você ser salvo. Gente, quem é do céu
sabe o que vestir. Vocês conseguem, eu quero que vocês parem agora nesse momento e tentem imaginar a grandeza lá no céu, se é que um dia vocês já pararam para pensar sobre isso. Imaginem a grandeza, levando-se em consideração que até mesmo os serafins que estavam ao redor do trono de Deus diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E eles, com 2 asas, eles cobriam o seu rosto. Com outra eles voavam e com outras eles cobriam seus pés. E eles gritavam: Santo, Santo, Santo. Por aí vocês tiram uma base de como é o céu. Vocês conseguem imaginar lá em cima, eu e você, né? As mulheres, vamos dizer as mulheres agora em primeiro lugar. Vocês conseguem imaginar nós lá em cima de short bem curtinho? Vocês conseguem imaginar uma mulher lá de tomara que caia, de seios à mostra? Sendo que os serafins estavam gritando, chamando, que chegava a retumbar os umbrais, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Você consegue isso? Não, né? Eu não consigo. Eu consigo imaginar nós lá com vestes longas, brancas, alvas. Eu consigo imaginar sim. Agora, seminuas lá no céu, eu não consigo. Me desculpe. Não consigo nem imaginar com uma túnica bem apertadinha, bem ligadinha no corpo. Eu não consigo. Então, pare para analisar se será aqui na terra um ensaio de como nós procederemos lá no céu? E como é que tem sido o teu ensaio aqui na terra se você quer entrar lá no céu? Você tem andado condizente com a santidade que o nosso Deus Todo-Poderoso requer? Então, como que vestes não vai designar, não vai definir algo, alguma coisa? Ou você pensa que usando shorts curtinhos, né, usando os seios de fora, roupa bem apertadinha, você vai conseguir se habituar com túnicas, com vestes longas lá em cima? Vai conseguir? Então já se prepara aqui, mulher. Já se prepara aqui, homem. Ou você acha que também vai chegar lá, homem, de qualquer jeito, porque isso não é só das mulheres, não. É dos homens também. Vocês conseguem imaginar lá um varão, né, santificado, lá todo com uma calcinha bem apertadinha, bem ligadinha? Eu não consigo. Você consegue imaginar lá entrar um homem de boné, de chapéu, de qualquer jeito? Você consegue? Não. Eu consigo só ver pessoas com essas vestimentas brancas. Então, cuidado, gente, com isso. Porque uma pessoa que é do céu, que quer morar no céu, ele sabe como proceder até aqui mesmo na terra. Eu sempre digo isso para vocês, o seguinte: aqui na terra tenham como um ensaio de como é lá no céu. Então, do jeito que muitos estão aqui, lá infelizmente não vai adentrar. E não é questão, esses crentes querem definir quem vai e não morar no céu. Não é nós, é a palavra. A palavra me diz que ele é santo. A palavra me diz que tudo que remete a pecado, lascívia, todas essas coisas, tem listas ali, que diz que ficarão de fora. Não sou eu que estou dizendo. A palavra de Deus está dizendo, ficarão de fora. Tem tudo especificadinho e depois diz, e tudo semelhante a isso. Então, quer dizer, se eu me assemelho com algo daquilo que está dizendo, eu também vou ficar. Então, cuidado, gente. Cuidado. E nós só conseguiremos essa santificação através da palavra, buscando o discernimento, o Espírito Santo. É isso. E é uma luta diária, gente. É estudos diários da palavra, não é só uma vez na semana. Não é ouvindo, ou às vezes o maior perigo hoje da humanidade, o maior perigo é não estudar as escrituras e ir para as redes sociais pegar tudo que é tipo de pregações. Pega uma aqui, pega outra lá, pega outra lá, pega outra lá, pega outra lá. Gente, tá sendo, veneno na panela. Veneno na panela.
Porque assim como tem muitos que ouvem e sabem fazer a separação porque estudam a palavra, tem outros que não. A maioria. E aí, sabe o que começa a dar? Tilt. Como os jovens dizem, né? Dá tilt aqui. Por quê? Porque vem um e diz uma coisa, vem outro, diz outra. Vem outro e diz, né, outra coisa. E vem outra e diz que já tudo aquilo não é. E aí a pessoa fica totalmente confusa. E agora? Agora eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou para... Ficam pior do que cego em tiroteio. Ficam pior do que cego em tiroteio. E aí o estado daquela pessoa ainda se torna pior do que estava outrora. De tanto pegar e puxar, né, comer esses venenos da panela que estão sendo ofertados nas redes sociais. Então, cuidado com isso. Leia a escritura. Leia, porque no momento que tu tiver com essa espada afiadinha, você vai ouvir as coisas e vai dizer, não, isso aqui não. Isso aqui não tá aqui. Não, aquilo ali, essa parte aqui até que tá aqui, mas aquela outra ali não, vou descartar, vou só absorver a que tá. Você vai saber. Mas a maioria das pessoas não sabem. Aí acreditam em tudo que é coisa. Ah, tu tem que botar uma fita aqui, tu vai ser curado. Ah, tu tem que botar um galho aqui atrás, tu vai ser isso e aquilo. Ah, tu tem que fazer tal e tal coisa atrás da tua porta para espantar isso ou aquilo. Ah, tu tem que pendurar um negócio lá na entrada da tua porta para obter isso e aquilo. Gente, por favor. Ritos, vãs filosofias. E como eu disse hoje no grupo, é interessante que as pessoas, elas têm uma dificuldade. E elas têm realmente a cerviz dura, né? Significa que elas não querem baixar o pescoço para que Deus coloque esse jugo dele, que é o único que diz que é suave, né? É suave e leve para nós. Mas as pessoas têm dificuldade. Elas não querem. Agora elas têm uma destreza, elas têm uma habilidade, elas têm uma facilidade para se curvar aos jugos de Satanás, que é uma beleza. Aí elas não veem dificuldade. Aí elas conseguem. Aí elas fazem. E aí começam naqueles marasmos de vida, cada vez pior, mas e cada vez mais elas vão baixando a serviço para Satanás. E aí Satanás monta em cima e galopeia e troteia. Aí para de Deus elas têm dificuldade. Sendo que o de Deus, vou repetir, é suave. Eu não consigo entender, sinceramente. E eu não digo isso aí, muita gente atribui a culpa só para Satanás. Eu digo não, é o ser humano mesmo que é ruim. Satanás não está tendo dificuldade nenhuma para ganhar os servos deles. Não está tendo dificuldade nenhuma. Porque a própria natureza do ser humano, né, que não quer se submeter a essa palavra, já vem desde lá do paraíso. Quando Deus diz, ó, não mexa ali, de tudo aí pode fazer e acontecer. Mas não mexam naquela ali. O que foram fazer? Mexer justo naquele que não podia. E o pecado, ele traz consequências para várias e várias gerações, né? Agora as pessoas não estão ligadas nisso. Mas elas querem as bênçãos do Senhor. Elas não querem obedecer essa palavra, mas querem o de melhor que Deus tem para oferecer para elas. Então, eu quero que vocês reflitam sobre isso. Essa passagem de Hebreus, capítulo 9, que não vai adiantar, gente. Você querer nascer e morrer, pegar essas filosofias de vida e apregoar nas suas vidas e ainda dizer assim, cada um acredita no que quer. Ok, mas o meu dever, eu vou repetir, o meu dever, enquanto eu tiver vida, é ensinar vocês que não existe isso. Não existe, por mais estudo que uma pessoa tem, por mais leitores que as pessoas sejam de vários e vários livros, por mais eloquência que a pessoa possa te demonstrar, ela não vai conseguir te salvar. E essas coisas que elas impregnam na mente de vocês, também não vai salvar vocês. Até inclusive, olha só, escutem só essa. Teve algum tempo atrás que eu comecei a pensar nessas questões. Que realmente, né, às vezes a gente vai em determinados locais. Me aconteceu um fato esses dias que eu fui no hospital e parece que aquela situação já tinha acontecido.
Aquilo para mim era tão nítido, tão claro, que parece que aquela situação já tinha acontecido. E depois eu comecei a pensar sobre isso, né? Como que parece que eu já tinha ouvido aquela mãe falar sobre aquela filha, né? Parecia que eu já tinha ouvido aquilo ali. E aí eu comecei a pensar nessas coisas e pensei, meu Deus, mas tem coisas que realmente, né, tem mistérios que só pertencem ao Senhor e não cabe a nós também, algumas, ficar cogitando. Algumas eu sei que Ele vai revelar, Ele nos revela, né? Hoje mesmo eu li Jeremias 33:3, que diz: clama a mim, né, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, né, às vezes a gente não sabe alguma coisa, mas Deus pode nos revelar, nos mostrar, nos desvendar alguns mistérios. Mas tem mistérios que só pertencem ao papai, que só lá naquele dia Ele vai poder nos dizer. Mas eu fiquei pensando, né, e eu digo assim, ai, mas sabe que às vezes de tanto pensar, realmente tu vai indo por caminhos bastante perigosos? E não cabe às vezes também a gente ir por esses caminhos, trilhar esses caminhos perigosos. Porque a palavra é clara quando Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então tem outros caminhos que não vale a pena a gente nem pensar. E eu estava pensando. E eu pensei, mas quem me garante, olha só o que eu pensei. Quem me garante que tudo isso aqui já aconteceu outra vez? Não falo em reencarnação, mas eu falo de isso já ter acontecido. É como se Deus pegasse, né, a ampulheta, que a terra toda já tivesse baixado aqui dentro e depois Ele fizesse assim de novo, zerasse tudo, né, e fizesse assim de novo e começasse tudo de novo. A palavra já me responde aqui. Porque daí eu pensei assim, poxa, mas daí, se começasse tudo de novo, quantas vezes seria necessário Jesus morrer, né? Ele ia sofrer de novo. Daí com o povo que zerava, começava tudo de novo e Jesus de novo sofrendo. Eu digo, não. E aí olha a palavra aqui, ó. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Então, tá claro que isso não acontece. O momento para nós sermos pessoas melhores é agora, é hoje. Marta, mas um assassino que morreu sem Deus, e aí, e agora? Tempo ele teve. Ele não aceitou porque ele não quis. Né? Infelizmente, essa é a realidade. É dura. Para um pai e uma mãe é duro. Mas ele não quis. Aqui, olha só, para tirar os pecados de muitas pessoas. Jesus fez esse sacrifício, mas tem pessoas que não querem. Eles só querem da boca para fora. Então, Deus tem culpa? Não. Então, por isso que ao homem só é dado o direito de morrer uma única vez. Então aproveite agora, o tempo é agora. Porque depois, infelizmente, para esses que morreram sem salvação, depois é só o juízo. Não tem mais outra vida, não tem direito de vir, nascer e morrer e fazer e acontecer para ficar bom. Não. Jesus já fez esse trabalho por nós, para que nós aprendêssemos com Ele de como fazer as coisas certas, de como viver aqui na terra. Aceitar essa palavra e compreender, colocar em prática, não apenas ouvintes. Que tem gente também que está sendo apenas ouvinte, mas não pode ser apenas ouvinte. À medida que tu ouve, tu tem que obedecer. Tu deve obedecer. É para o meu bem, é para o teu bem. Porque Deus quer que todos venham ao arrependimento e sejam salvos. Essa é a vontade de Deus, que todos ouçam a palavra de Deus, se voltem a Ele, se arrependam dos seus pecados, para que eles sejam salvos. Mas, infelizmente, tem pessoas que não querem se curvar. Tem pessoas até mesmo que querem o diabo, né? Teve aí agora essa semana, essa polêmica toda aí dessa estátua de Lúcifer que estavam levantando. No primeiro momento eu olhei e pensei, meu Deus! Mas Deus falou assim, Marta, mas eu já te mostrei isso, que está no coração das pessoas.
Essa estátua, essa imagem aí é só um vislumbre externo daquilo que eles já têm aqui. Só isso. Deve nos assustar? Não. É o que está no coração do ser humano. E tem uns que não escondem a sua opção. Então vocês acham aqui que daí essas pessoas vão nascer, morrer, para se tornarem bons, o direito deles eles estão tendo agora. É agora, a vida agora. O momento é agora, o tempo é hoje. A palavra diz, o tempo é hoje, o tempo é agora. Se ouvirdes, né, as minhas palavras, é agora. É interessante, eu acho interessante que aquele relato daquele jovem rico que foi até Jesus, por isso que eu digo para vocês, não adianta só conhecer a palavra, gente. Não é só apenas ouvintes e dizer que conhece, tem que praticar. Porque aquele jovem rico chegou para Jesus e disse, bom mestre, o que eu faço para ser salvo? E aí Jesus disse para ele, os 10 mandamentos aí, né, não adulterarás e tal, papapá, honrar pai e mãe, e foi dizendo, né? Aí o jovem disse assim, não, mas isso aí eu já faço desde criança, eu já sei. E tem pessoas assim no nosso meio, não, isso aí eu já sei. Então por que não faz? Por que não cumpre na totalidade? Aí naquele momento Jesus quis mostrar para aquele jovem aonde que estava o coração dele. Porque não adiantaria ele cumprir os mandamentos se o coração dele estava pegado em outras coisas que não era realmente viver aquela palavra. E aí Jesus disse, né? Então vai, vende tudo que tem e me segue. Só que é interessante que antes de responder esse jovem, Jesus diz assim, por que me chamas bom? Se só existe um bom que é Deus. Gente, nem Jesus se declarou, né? Foi tão humilde, humilhou-se tanto que ele nem disse, eu sou bom realmente, não. Ele disse, por que me chama bom? Que só existe um bom que é Deus. Mas os seres humanos querem nascer e morrer, ressuscitar, reencarnar para serem bons. Meu Deus, quanto engano. Jesus, descauterize as mentes. Descauterize as mentes, abre a visão espiritual dessa gente. Eles precisam te conhecer da forma que o Senhor é. Então, gente, olha só, não iria adiantar, sem Jesus nós não somos nada. E o que ele disse para o jovem? Vende tudo que tem e me segue. Quer dizer, desvencilhe disso tudo que te prende, porque não adianta tu só conhecer os mandamentos e obedecer à risca esses mandamentos que é honrar teu pai e tua mãe, não adulterarás, não roubarás, mas e os demais? E as demais ordenanças, as demais doutrinas e as demais regras que tem aqui? Não se esqueça que os 10, por detrás desses 10 tem vários outros. Abrange-se campos. E nós precisamos compreender isso e colocar em prática na totalidade. Então não vai adiantar dizer que conhece como jovem rico, mas na hora do vamos ver não querer seguir a Jesus. E seguir a Jesus é negar-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Se vencilhe de tudo aquilo que te prende. Porque vou repetir mais uma vez, pois que aonde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Então, o coração daquele jovem não estava inteiramente na palavra. Estava nas riquezas que ele tinha, nos bens materiais que ele tinha. Então, quando Jesus mandou ele desapegar de tudo aquilo, ele não quis. Aí ele achou difícil. E aí ele se afastou de Jesus. E é assim que muitos estão. Por não quererem abrir mão das suas riquezas, e eu não falo só de carros, casas bonitas, não estou falando disso. Estou falando até mesmo de vestes, muitas vezes. Eu dizia, Senhor, antes, né, da minha conversão, eu dizia, Senhor, eu não vou conseguir tirar essas minhas roupas. Eu não vou conseguir deixar de usar shorts. Eu não vou conseguir né, tops, essas coisas que eu gostava. Eu não vou conseguir. Porque para mim o meu tesouro, o meu coração estava nas roupas. Então o teu tesouro está onde está o teu coração. E o meu estava nas vestimentas.
E eu tive que desfazer de tudo aquilo. E é interessante que aí quem ditou as regras para mim foi o Espírito Santo. Para quem usava só shorts curtos, até ontem mesmo andaram curtindo uma foto minha ali, antes da época da conversão, eu não gostei. Apesar de que eu deixei ali para vocês ver que aonde o Espírito Santo passa a transformação, mas eu não gosto que me relembrem desse passado. Eu já não sou mais aquela Marta. E eu repito, se eu deixei essas coisas foi para mostrar que aonde o Espírito Santo passa a transformação, porque nós passamos a querer agradar aquele quem nos convocou, que é santo, santo e santo. Então, por mais que essas filosofias que estão vindo aí, que não é isso que é pecado, que não é isso que define se alguém vai entrar no céu ou não, essas pessoas que falam isso é porque nunca tiveram um verdadeiro encontro com Deus. Cuidado com quem vocês ouvem. Cuidado em quem vocês preferem acreditar. Porque, como eu disse, é melhor acreditar nessas pessoas. Porque daí vocês veem como estão e permanecem como estão. Não há conversão, não há mudança de pensamento. A metanoia que diz que acontece, né? Quando a gente recebe essa palavra, quando a gente recebe esse vinho, há uma transformação, uma mudança. A metanoia aqui é mudança total de pensamentos. Então aquela pessoa que eu era lá no passado, hoje eu já sou totalmente diferente. Só que tem pessoas que não querem ter essa diferença. Não, eu prefiro ficar, que nem eu dizia, Senhor, vai ser difícil. E eu vim me arrastando há anos, gente, porque eu não queria. Às vezes eu não gostava nem de ir nos cultos, porque quando eu entrava lá, depois eu não queria sair. Porque eu dizia assim, ó, Senhor, se eu sair pelaquela porta, eu não vou voltar mais por causa das roupas, eu não consigo. Era como se Jesus tivesse dito a mesma coisa que disse para aquele jovem rico. Vende tudo que tem e segue-me. Se desvencilha disso aí, Marta, que está te prendendo, e me segue. Nega-se a si mesmo, toma a tua cruz. Porque a cruz, também eu vejo isso. Que é que a gente simplesmente se anular como seres humanos. Por quê? Para um bem em comum, que é a salvação, o resgate das almas. Porque as pessoas estão ali observando. Eles estão vendo quem é o joio e quem é o trigo. Então, olha só, a responsabilidade que depois passa a ter em nossas mãos. Então, gente, eu quero que vocês analisem tudo isso. Analisem e parem de ir atrás dessas pessoas que dizem que não é isso que é pecado. Porque, vou repetir mais uma vez, aquele que sabe que deve fazer o bem, mas não o faz, comete pecado. Então, se eu sei, até mesmo, por exemplo, se eu ouvi ontem esse vídeo que mexeu bastante comigo e eu não fizesse uma live para esclarecer vocês, eu estaria cometendo pecado. Porque daí vocês não iam saber. Vocês iam continuar, de repente, por caminhos tortuosos e eu, sabendo da verdade, não orientar vocês. Então, quem sabe que deve fazer o bem, mas não faz, comete pecado. Então, é esse o meu dever como cristão, alertar vocês. Que o dia é hoje, o momento é agora, a hora é agora de transformação, de regeneração. Para que vocês realmente deixem disso tudo. Tenham sempre na mente de vocês que aqui na terra é tudo uma preparação. É um ensaio. Olhem para vocês ver quando Jesus ensinou sobre a semelhança do reino dos céus. Tem várias parábolas aqui que não são histórias da carrochinha não, como muitos dizem, que comparam as parábolas com fábulas. Não, as parábolas são verdadeiras. Jesus jamais proferiu mentiras. Jesus jamais proferiu enganos. Ele jamais usou de mentiras para ensinar a verdade. Não. Ele ensinava a verdade através de verdades que ele já tinha ouvido e visto. Só que ele ensinava assim que era para ver realmente quem iria crer. Quem iria tentar compreender o que ele estava falando. É o interesse meu e teu pela nossa salvação. Então, olha só, Jesus fez várias comparações. O que se assemelhava ao reino dos céus. Leem, estudem isso que vocês vão ver.
né? Que o reino dos céus, esse eu acho lindo. Esse é um dos que eu mais, às vezes, falo, né? Que é como um homem, né? Que passando por um campo achou um tesouro escondido. Aí ele colocou aquele tesouro de volta ali no lugar, foi, vendeu tudo que tinha e foi e comprou todo o campo. Ele não comprou só o tesouro, mas ele comprou o campo inteiro. Vou tentar explicar essa passagem através de mim mesmo, para que vocês compreendam bem. Que quando eu aceitei Jesus, que eu comecei a ler as Escrituras Sagradas, eu achei um tesouro. Eu achei um tesouro. Só que eu não quis ficar só com ele para mim. Então eu fui e eu vendi tudo que eu tinha. Eu vendi tudo. Como, né, onde estava o meu coração, as roupas, eu troquei tudo por outras roupas. É como se eu dissesse, Senhor, eu estou realmente me santificando diante de Ti. Toma isso aqui, o que eu tenho para dar, para comprar todo esse campo, é isso aqui. É em troca da minha santificação, em troca da sabedoria, em troca, né, não só da minha salvação, mas da salvação dos meus irmãos, porque à medida que eu sei que eu encontrei esse tesouro, eu não posso ficar só para mim, eu tenho que repartir. Então, para isso eu preciso comprar esse campo inteiro, e esse campo inteiro, né, tem-se um preço. Então eu fui e troquei tudo, tirei, depositei aos pés do Senhor. Então isso é a semelhança dos reinos dos céus. Então, você está entendendo? Então, se você não quer abrir mão de nada aqui, você ainda não entendeu o que é o reino dos céus. Você não quer obedecer, você não quer se curvar, você não quer fazer as coisas que exige um pouquinho de esforço, você não quer. Porque você acha que o céu não vale a pena. Tem gente que, né, tem aquele louvor, né, que diz, as suas ruas são de ouro e de cristais. E a gente vê muitas pessoas, né, eu vou andar nas ruas de ouro e de cristal, mas com a alma podre, mas quer andar nas ruas de ouro e de cristal. Mas irmã, não é por obras. Gente, não é por obras para que ninguém se glorie. Mas uma pessoa que é salva, uma pessoa que encontra esse tesouro, ela deseja vender tudo que tem e comprar o campo inteiro. Ela quer ajudar, ela quer falar, ela também quer dividir tudo isso que aprendeu. Ela quer trazer essas pessoas para o mesmo caminho que ela encontrou. Ela deseja isso. Isso se chama amor de Deus, amor pelos nossos irmãos. E é esse amor que Jesus mandou nós ter. E o que ele disse? Porque não há amor maior daquele que dá a vida, a sua vida pelo seu irmão. Mas ninguém quer abrir mão de nada pelo seu irmão. Não. Eu quero ganhar alma, mas eu não dou nada, não. Não vou parar de vestir isso, não vou parar de ir em tal lugar, não vou parar de... Não vou. Que amor é esse? Não se esqueça, em palavra diz, ontem eu li. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria. Então as pessoas não iam estar mais dispostas a fazer isso. Seriam igualmente aquele rico, que quando Jesus mandou, né, ele se desfazer daquele tesouro onde estava o coração dele, ele não quis. Achou difícil. Assim está muitos de nós no nosso meio. Então, cuidado. Não é nós que estamos definindo quem vai subir e quem não vai. É você mesmo quando não quer obedecer essa palavra. E aí acha que indo atrás dessas filosofias vãs, porque a palavra chama isso de vãs filosofias, quer dizer, meros ensinamentos humanos que não vai fazer vocês adquirir e ganhar a salvação. Não vai. Porque são homens, a palavra diz que são esses homens, né, que são arrogantes, soberbos, né, que vão vir com essas lorotas. Desculpem eu usar essa expressão, mas é essa a verdade. São esses que vão vir, que não querem se curvar, não querem se dobrar. Então não vai adiantar, vocês, é só perca de tempo. Vocês vão perder a vida de vocês.
Vocês vão perder a oportunidade que Deus deu através do sangue de Jesus, que foi escorrido uma única vez por muitos. Seja um desses muitos e vai estudar a palavra. Se não compreende, tem pessoas aí capacitadas para ensinar vocês, e eu mesmo, apesar de que eu ainda tenho muito que aprender, mas eu estou sempre disposta a ajudar vocês. Mas deem-se o direito de pelo menos ficar pensando nessa palavra, por mais que no primeiro momento, de repente, você possa não aceitar. Olha só como a palavra se casa. Por isso que Deus disse que a palavra dele é como um martelo que esmiuça a rocha. Mas dê-se o direito. Porque quando vocês começam a pensar, mas será que a Marta tem razão? De repente ela tem razão, mas será? E começarem a procurar, esse martelo, que é a palavra, vai esmiuçar essa rocha que está impregnada em vocês. Porque eu sei também, eu falo por experiência própria, que às vezes não é fácil quebrar essa rocha no primeiro momento. Porque quando nós já aprendemos há anos algumas coisas, é difícil, às vezes até alguns hábitos que a gente tem em casa, né? É difícil nós retirarmos de um dia para o outro, é ou não é? É difícil. Quanto mais coisas concernentes à nossa espiritualidade, é difícil. A gente às vezes jura de pé junto que é aquilo que é o certo. E na verdade não é. Na maioria das vezes, né? Infelizmente as pessoas estão erradas. Assim como eu também já estive errado. Tinha coisas, gente, não querendo me alongar hoje muito, mas hoje mesmo eu estava pensando que logo que Deus começou a falar comigo, e quando eu li uma palavra assim que eu não concordava, eu dizia, não, mas não pode. Não, eu entendi errado. E lia de novo, porque eu não queria aceitar. Porque eu não queria, né, ajeitar aquilo que a palavra estava falando, e eu estava fazendo ao contrário que estava ali. Como eu não queria ajeitar, eu achava que a palavra que estava errada. Eu dizia, não pode, e pegava outra tradução e olhava, não é assim. E dizia, Senhor, será? De repente, realmente os homens dessa aqui, eles escreveram errado. Esses aqui é um dos versos que eles escreveram errado, né? Porque não é assim. E Deus começava a falar, Marta, vai ler essa palavra, Marta. E através até das situações, ele me fazia compreender. E aí, quando eu via que realmente era eu que era errada, meu Deus, eu dizia, Senhor, e agora? Como é que eu vou tirar isso? E eu chorava, e eu resmungava, eu contendia, eu brigava com Deus. E dizia, Senhor, eu não quero. Daqui um pouco vinha aquele martelo e de volta, mas tu tá errada, mas tu tá errada, mas tu tá errada. Aí aquele martelo ia esmiuçando a rocha, ia esmiuçando até que a rocha caiu. Oh, glória a Deus. E eu me vi, né, desvencilhada dessas coisas que vinham incrustadas há anos, e eu achando que era certo e não era. Então dê-se o direito de pensar, dê-se o direito de meditar, dê-se o direito de se questionar a Deus e dizer, Senhor, mas será? Me ensina, eu não estou compreendendo, eu quero compreender. A Marta tem razão ou não, Pai? Me mostra. Faça isso. É a tua vida, é a tua salvação que está em jogo. E você não vai poder nascer e renascer e reencarnar e vir para poder colocar alguma coisa no lugar. Ao ser humano, aqui está escrito, aos homens está ordenado morrer uma só vez. Uma só vez. É agora. O tempo da regeneração para Marta é agora. É agora, o tempo é hoje. Eu não posso esperar acreditar que eu vou poder vir. Não, eu tenho que acreditar que Jesus já me resgatou, já me comprou. E se eu seguir os passos dele fielmente, ouvindo, né, colocando em prática a sua palavra, vivendo como ele viveu, do modo santo que ele procedeu, em espírito e em verdade, né, fazendo tudo conforme a vontade do Senhor, assim como ele foi e está lá com o Pai, eu também irei. É agora. Deus, ele não nos oferece vida eterna aqui.
para nós morrer, ressuscitar e vir e reencarnar e vir e vir e vir. Não, ele oferece a vida eterna lá. Compreendam. Então a hora é agora. E eu para mim, essa vida que eu levo aqui terrena, para mim, né, não é nada comparado à eternidade. A eternidade com Deus, andar nas ruas de ouro e de cristal, estar lá, né, juntamente com esses anjos, adorando a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo. Mas a palavra diz: buscai a paz com todos e a santificação. E a santificação, gente, exala, vem de dentro para fora, de dentro para fora. E se vocês olharem aqui, por isso que eu li, os ritos mosaicos eram imperfeitos, e toda, né, essa parte também aqui, que até mesmo foi escrito aqui, né, sobre a arca, o maná, isso tudo, gente, eu vou usar as minhas palavras, que vocês entendam bem. O tabernáculo que Deus mandou erigir aqui na terra era sombra das coisas que viriam, até mesmo porque, assim como muitos de nós dizem que Deus não habita em templo por mãos humanas, realmente, só que ele estava querendo usar aquilo como um exemplo de como ele faria morada dentro de nós, quando nós tivéssemos o que dentro de nós, né? Não só no pátio, olha só, nós somos, é como se nós fôssemos aquele templo, ok? Nós somos aquele templo. Tudo que tem que ser santo. O pátio, ok? Que até para entrar dentro do pátio, né? Tinha-se regras. O pátio tem que ser santo, né? O templo e o que tinha dentro do templo, os utensílios sagrados. Então, cuidado, gente. É dentro, né, aqui e tudo em nosso redor. Então, cuidado. Cuidado com essas filosofias aí que dizem para vocês que não é isso. É pessoas que não estão entendendo a sombra de todas as coisas. Por isso não compreendem os evangelhos, não compreendem a palavra de Jesus, não compreendem nada. Cuidado. Então, prestem atenção nisso, porque, né, isso também, essa live não deixa de ser uma sequência da de ontem. Porque esses falsos profetas aí, mercenários da fé alheia, tá sim por aí. Tem pessoas até que às vezes nem cobram nada, mas estão aí falando heresias. Às vezes não cobram nada, mas também o que sai da boca deles é heresias, vãs filosofias, que não vão levar vocês à salvação. Não, é somente Jesus Cristo. E a coisa é tão simples, gente. Depois, às vezes, é bem assim, ó. Quando você começa a estudar a Bíblia, parece tudo tão difícil. Por isso que muitos desistem, que não entendem nada e acabam desistindo. Mas por isso que nós temos que persistir. Porque o próprio Espírito Santo, eu sempre vejo assim, ó. No começo, o Espírito Santo só estava me olhando. Do ladinho, só olhando. Olhando. E quando eu desistia, é como se ele botasse a mão na cintura. Aí eu voltava a ler ele, olhando. Porque daí, ele vê a tua busca. Aí quando ele viu que eu estava insistindo, não, mas essa aí quer. Essa aí tá querendo realmente. Então, vamos lá. Já que ela quer, então, por isso que diz, ó, clama a mim. E o que é clamar a mim? Nessa minha tradução diz, invoca-me. Quer dizer, invocar. É só uma vez? Não. Buscar. É só uma vez? Buscar. Aí o Espírito Santo vê, não, ela realmente quer. Então vamos lá. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-eis coisas grandes, firmes que não sabe. E aí a partir do momento que tu vai insistindo, ele vai cada dia mais. Por exemplo, hoje eu sei que eu tô melhor do que ontem. E eu sei que amanhã eu vou estar melhor do que hoje. Então, por isso que a gente não pode deixar nunca, porque a palavra também, ela se renova a cada dia. Cada dia, por exemplo, o ano passado, eu li essa palavra junto com as irmãs, desde 1º de janeiro até 31 de dezembro, foi uma coisa. Foi bom, glória a Deus. Só que esse ano está sendo melhor ainda.
Porque esse ano eu não estou só lendo, mas eu também estou gravando áudio para elas e estou mandando, porque assim Deus me ordenou. Que eu não só escrevesse ali os capítulos, mas também eu gravasse e mandasse. Já para o ano que vem, Deus já está tocando no meu coração de não só gravar, mas fazer live, lendo a palavra, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Só que olha o que eu já estou dizendo para Deus: Senhor, duro trabalho me pedistes. Porque às vezes acontece alguma coisa ou outra e a gente não pode às vezes no dia. Então, para gravação fica mais fácil, mas para live não. Mas se Deus quer, quem sou eu para retroceder? Se Ele vai alcançar alguém através disso, quem sou eu para dizer não? Então eu já estou até me preparando psicologicamente, porque para mim isso é um compromisso, uma responsabilidade, e eu não posso fugir. Só que eu dou glória a Deus e aleluia, porque cada ano que passa, Deus esclarece mais coisas. E eu acho tão lindo, porque daí ninguém mais me engana. Eu não sou mais enganada por nada, nem ninguém. E eu não saio, é por isso que diz, você fala sobre essa, o homem que construiu a sua casa na rocha. Construiu sua casa onde? Na rocha. Jesus, a palavra. Aí não tem chuva, não tem vento, não tem enchente, quer dizer, batalhas de todos os lados, não vai ter batalha que vai me derrubar. Não vai ter vãs filosofias que vão me ludibriar. Não vão ter falsos profetas que vão me seduzir. Não. Eu estou firmada na rocha. Eu conheço. Então é essa a diferença, gente. É isso que eu estou apresentando hoje para vocês através desses estudos. Aproveitem esse tempo que se chama hoje. Porque não interessa o pecado que vocês tenham cometido. Não interessa. Mas... E teve gente até, olha só, antes de eu encerrar, vou dizer mais essa coisa, que teve uma vez que me perguntaram, mas Marta, o que tu me diz a respeito de um assassino, que matou? E se ele pedir perdão, Deus perdoa. Se ele, se arrependeu de todo o coração e não fez mais e começou a praticar essa palavra, Deus perdoa. Deus perdoa. Não interessa o que tu pensar a respeito dele. Deus vai perdoar. Se ele não fez, perdoa. Mas e quem ele matou? Quem ele matou que de repente não foi salvo? Eu não posso falar isso, eu não sei. Se a pessoa na hora da morte... Olha o ladrão na cruz, gente. O ladrão na cruz se arrependeu. E disse, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Quer dizer, não foram meras palavras. Foi de alguém que realmente estava arrependido e creu que aquele homem ali do lado dele podia dar a salvação para ele. E o que aconteceu? Jesus perdoou. Ele foi salvo. Então, na hora, a gente não pode falar essas coisas, Agora, se a pessoa, que esse assassino matou, foi para o inferno, oportunidade a pessoa teve, gente. Deus sempre dá tempo. A palavra não mente, a palavra nos fala que Deus é longânimo. Quantas vezes, de repente, essa pessoa foi convidada para ir no culto e não foi? Quantas vezes essa pessoa, de repente, ouviu alguma live, alguma coisa, alguma oração e não aceitou? Então, por isso que a palavra diz que o tempo é hoje. E quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureças o teu coração, como fizeram aquele povo lá do Egito, Então é assim que a palavra diz. Então se hoje tu está ouvindo, tu não pode reclamar, que Deus o livre guarde, Você morrer amanhã, de qualquer coisa, pelo menos você ouviu. Não pode dizer que não aceita. Eu não, pobrezinho, porque foi isso que me disseram, Que às vezes as pessoas não aceitam isso. Só que quando as pessoas não aceitam isso, elas estão se julgando melhores e maiores do que Deus. E Deus é amor, Deus é misericórdia. E ele disse, olha só, ele disse assim, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Assim, claro está que isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza a sua misericórdia. Então, olha só, esse assassino, se ele pediu perdão, se arrependeu, não fez mais,
praticou a partir do momento que ele se converteu, né, aceitou Jesus, lógico que das consequências Deus não livra ele. Ele vai colher o que ele plantou. Mas Deus perdoa ele e quando ele morrer ele pode ser salvo sim, ele vai para o céu sim. Agora, se essa pessoa que ele matou na hora, né, elevou os pensamentos a Deus, a palavra diz, todo aquele que invocar Deus será salvo. Mas só a pessoa vai invocar aquele que conhece, através de quê? Das nossas pregações, né? Por isso a palavra também diz, mas como eles vão invocar um Deus que não conhece, né? Então por isso que nós temos que fazer esse Deus conhecido. Porque até mesmo na hora da morte eles podem levar os pensamentos deles. Assim como, né, eu não sei, eu não ouvi, mas diz que na caixa preta desse avião que caiu, diz que ouviam gritos dizendo, né, meu Deus. Então pessoas invocando a Deus. Então eu não posso dizer que elas, mas a fulana ciclana foi para o inferno. Se clamou a Deus, invocou a Deus, e a pessoa quando clama de coração, Deus não retira o seu braço para socorrer. Porque está clamando a um Deus puro e verdadeiro, misericordioso. Então por isso que a palavra diz aqui, né, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Porque de repente eu posso até olhar alguém, né, e dizer assim, mas aquela lá pela vida que ela tinha, ela não foi salva, mas se na hora ela conhecia Deus e clamou, Deus perdoa e leva. Vocês estão me entendendo? Mas não arrisquem no último momento. Não arrisquem. Porque Deus, eu penso assim, gente, que Deus não é algo assim para você aceitar no último momento. Ele não merece isso. Assim como vocês não gostam que as pessoas procurem vocês só na hora das necessidades, pensa nesse pai, será que ele gosta disso? Será que ele não fica triste com isso? Lógico que quando um filho vai bater na porta dele à meia-noite, ele vai abrir para socorrer. Mas será que é só nessas horas que ele quer que os filhos procurem? No último momento? Não, até mesmo porque ele quer que eu e você somos vaso. Ele quer que eu e você sejamos instrumentos deles aqui na terra para propagar esse evangelho a outros. E aí, imagina você lá depois, né? Sendo reconhecido por Deus, esse aqui me aceitou no último momento, mas essa aqui, eu não sei, eu pelo menos penso assim. Essa aqui, porque tem-se aqui relatos aqui que nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. E todas as nossas obras vão ser passadas pelo fogo. Quer dizer, tudo aquilo que eu fiz por amor às almas, por amor a Deus, ele vai passar pelo fogo e aquilo vai permanecer. Se eu fiz de coração, aquilo vai permanecer. E o que vai acontecer comigo? Galardão. Galardão no céu. Você quer abrir mão disso tudo só para desfrutar de coisas perecíveis aqui na terra? Tem certeza? Tem certeza? Então a hora é agora. Ouve a voz de Deus falando com você essa tarde. Não endureça o teu coração e se volta para esse verdadeiro evangelho. Dê-se o direito até mesmo às vezes de duvidar. Porque é através das dúvidas às vezes que a gente vai, né, sente curiosidade de descobrir as coisas certas. E aí Deus vê que a pessoa realmente foi tocada e está se interessando e ele vem e esclarece. Porque vai ver a intenção do teu coração. Então, recebam essa palavra, que o momento é agora. Ao homem o direito é dado somente de nascer, de morrer uma vez só. E depois disso enfrentar o juízo. Então, o momento é agora de você se tornar uma pessoa melhor. A hora é agora de você obedecer essa palavra. Mais uma vez eu digo aqui, é um ensaio do que será no céu. Ok? E se você não consegue obedecer agora, é porque você não quer, não deseja realmente entrar lá. Então é essa palavra que eu digo para vocês e quero fazer uma oração aqui hoje para vocês. Para todos vocês, independente do que vocês acreditavam de hoje para trás. Porque eu sei que de hoje para frente a coisa vai ser diferente. Porque eu sei que onde a palavra de Deus passa, adentra a transformação. Há até mesmo aquele comichãozinho, como assim fez no meu coração quando eu ouvia as primeiras palavras.
A palavra de Deus fica martelando, porque é um fogo que queima, é um fogo que queima todo o pecado. É um martelo que esmiuça a rocha de crendices errôneas que a gente aprendeu há anos e estavam incrustados no coração. Mas a palavra do Senhor tem poder para derrubar toda e qualquer rocha de coração. Então, essa palavra eu quero orar por vocês. Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, mais uma vez nesse momento, Pai, venho diante de Ti para lhe agradecer em primeiro lugar por mais esse dia, por mais esse sopro de vida. Muito obrigado, Senhor, pelo dia maravilhoso, abençoado que nos destes, e obrigado pela vida, Pai. Obrigado pela vida, porque eu sei que, infelizmente, pelo mundo afora tem pessoas hoje lutando pela vida, se agarrando a um fio de vida. Por isso, Pai, eu lhe agradeço pela vida. Eu agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos deste, até mesmo de abrirmos a nossa boca e propagarmos o Teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor. E mais uma vez eu peço perdão se eu acrescentei ou retirei algo da Tua palavra, mas o Senhor sabe a intenção do meu coração. O Senhor sabe o mais profundo dos meus sentimentos em relação à Tua palavra, da forma que eu levo essa palavra às pessoas. O Senhor sabe todas as coisas. Mas, Pai, eu lhe peço, Senhor, continue nos dando esclarecimento, a interpretação correta da Tua palavra, e que possamos também, Pai, transmitir a Tua palavra de um modo simples e claro, que as pessoas possam compreender e assim colocar em prática essa Tua palavra, que é o caminho, que é a verdade e que nos dá a vida. E não só vida com abundância aqui na terra, mas a eternidade junto contigo. Pai, agora eu lhe peço todos esses que assistiram ou aqueles que ainda vão assistir, Pai, eu lhe peço, Pai, a Tua palavra é viva, eficaz. A Tua palavra é uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. A Sua palavra é como fogo, a Sua palavra é como martelo que esmiuça a rocha. Então, através da Tua palavra, Pai, vai esmiuçando toda a rocha contrária que existe nos corações das pessoas. Que tudo aquilo que até hoje elas aprenderam de errado vai sendo quebrado em nome de Jesus, através da Tua santa e poderosa palavra. Pai, eu lhe peço para todos os que assistiram, Senhor, sempre tenham sede e fome de esquadrinhar a Tua palavra, porque a Tua palavra é a cura. A Tua palavra não é remédio não, que serve somente para remediar, mas a Tua palavra é a cura. A Tua palavra traz a cura, mas infelizmente as pessoas não querem essa palavra. Muitas vezes as pessoas só querem os sinais que acompanham essa palavra e daqueles que creem. Eles só querem os sinais. Mas, Pai, vai colocando o amor proveniente de Ti, Pai, nos seus corações e que eles passam te amar pelo que o Senhor é e não por aquilo que o Senhor possa fazer a eles. Pai, dê essa compreensão a eles. Eu lhe peço e vai colocando, Pai, não só no meu, mas de todos eles, a fome, a sede de todos os dias esquadrinhar essa Tua palavra, que é o alimento para as nossas vidas, que é o alimento para as nossas vidas. Pai, aonde estiver, eu já lhe peço, Senhor, alguém que ouviu que está passando por alguma necessidade, que ele possa, Pai, recorrer a Ti, se arrepender de tudo aquilo que porventura ele tenha feito de errado, porque muitas das vezes as pessoas passam por essas provações, foi porque realmente, Pai, fizeram algo de errado, deram um passo errado. Às vezes, infelizmente, nós vivemos com bem menos, mas acabamos gastando demais por conta de coisas, fúteis, inúteis, e acabamos nos enfiando por esses caminhos perigosos, tortuosos, e muitos deles até mesmo se endividam por conta dessas coisas. E às vezes tem permissões que o Senhor faz com que eles passem, que é para eles aprender.
mas que eles saibam, que eles aprendam através dessas situações, mas saibam recorrer, praticar o Mateus 6,6, fechar a porta do quarto e clamar a Ti, orar a Ti, que ouve e vê tudo em secreto, e recompensa as pessoas por estarem buscando realmente a quem devem buscar, que é o Senhor. Por isso eu lhe peço, Pai, dê esse entendimento, a força a qual essas pessoas precisam. Que essa palavra de hoje, Pai, seja também uma injeção de ânimo, de fortalecimento a qual eles necessitam para vencer as batalhas do dia a dia. Pai, eu lhe peço, e aonde também houver alguém enfermo, Senhor, seja doenças na alma, depressão, ansiedade, vai dando a cura, Senhor. Peço mais uma vez também em relação a doenças físicas, porque eu sei que o principal já foi liberado aqui para elas, que é a cura espiritual, a qual todos nós necessitamos. Porque mais uma vez eu repito, não adiantaria o Senhor nos curar de alguma enfermidade física, mas nós não sermos curados através da Tua palavra, a alma, o nosso espírito. Aí nós iríamos morrer e ficar totalmente afastados do Senhor. E isso nós não queremos. Por isso, dê essa compreensão para eles que a principal cura já foi liberada para eles nessa tarde através da Tua palavra, que é a cura espiritual a qual eles precisam, que vem através da Tua palavra. Mas também, Pai, acompanhe aqueles que acreditaram, que vão começar a praticar a Tua palavra, vão começar a estudar para compreender cada vez mais a Tua palavra. Vai liberando a cura física, que esses sinais acompanhem. Pai, eu lhe peço, aonde tiver alguém enfermo no corpo físico, com doenças, enfermidades, que seja curado agora, em nome de Jesus. Aonde houver alguém, Pai, possessos de espíritos malignos, que bata agora em retirada e essa pessoa seja liberta em nome de Jesus. Pai, eu lhe coloco diante de Ti, Senhor, essa oração, crendo que o Senhor está me ouvindo. Por isso, mais uma vez, eu já lhe agradeço, Pai. Lhe agradeço por tudo que o Senhor tem nos feito, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Lhe agradeço por a Sua maravilhosa presença e também lhe agradeço, Pai, por ter nos escolhido. Muito obrigado, Pai. De nós ser uns desses muitos que a Tua palavra diz, que aceitariam essa oferta e sacrifício que Jesus Cristo fez uma única vez na cruz do Calvário e adentrou o Santo dos Santos e intercede por nós. Coisa linda, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. E dê a compreensão a essas pessoas, Pai, que foram criadas nessas crenças contraditórias da Tua palavra, que foi de homens que não queriam Te obedecer, que criaram essas filosofias vãs, até mesmo essas doutrinas demoníacas, de dizer que agora tudo pode, que nada mais é pecado, e assim afastando as pessoas de Ti, mas que hoje elas possam compreender e deixar que essa Tua verdadeira palavra seja um martelo realmente que esmiuça essas crendices errôneas, para que elas se voltem para esse verdadeiro Deus. Porque o momento é hoje, a hora é agora, a oportunidade está sendo dada, é hoje, que elas possam ter essa compreensão. E desde já eu lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Então eu deixo essa palavra aí para vocês, e vocês, não caiam mais, tá? Porque, resumindo tudo aí, essas vãs filosofias que os homens inventam, esses homens arrogantes, soberbos, é unicamente por uma coisa, porque eles não querem obedecer a palavra. Eles não querem obedecer os mandamentos, as doutrinas, as ordenanças, tá? Porque não são só os 10 mandamentos. Tem doutrinas, ordenanças aqui dentro e nós precisamos compreender e colocar em prática. E quando a gente coloca em prática, a transformação de vida começa de dentro.
Começa dentro. E quando começa dentro, sai pro lado de fora. Tá? Porque o templo que Jesus habita, ele não é feito por mãos humanas. É esse aqui, que Deus fez. Então nós temos que estar santificado diante dele, porque no céu só entra santo. Amém? Então um grande abraço a todos e até a próxima live.